Rodrigo, alguma coisa que tem me chamado muita atenção no nosso dia a dia, a nossa falta de conhecimento, o esquecimento daquilo que é missão e obrigação nossa. Depende de uma separação, na condição de pais e filhos, de patrões, nós estamos perdendo essa direção, missão e obrigação. É preciso a gente compreender que são duas coisas que competem a nós, tanto a missão como a obrigação. Só que a obrigação é também algo que a sociedade nos impõe, os direitos civis nos impõem. Então, é preciso saber que acima das obrigações e além delas, tem a missão que Deus nos propõe, a missão que Deus nos criou para fazer. Por exemplo, como um pai. Então, o pai acha que se ele se separou da família, ele não tem mais obrigação sobre os filhos, para educá-los, para ensinar, para ser seta para eles, porque eu não tenho mais obrigação. Dou lá, ou então minha pensão, cumpro a minha obrigação de dar a pensão e esqueço da minha missão. É interessante, a gente percebe que, para nós hoje, obrigação é só uma coisa determinada pela lei. Exatamente. Não é uma coisa mais do coração, moral, uma coisa que eu assumi diante de Deus, não é? Mas o mais importante é a questão ainda de missão. Eu me casei, a minha missão é levar minha esposa para Deus. Para Deus. Se eu me separei, eu até digo que não é minha esposa mais, não é? Eu esqueço aquilo que Deus construiu, ninguém pode separar. Como é que é essa questão de missão para quem não vive o que Deus está dizendo? Isso tem que estar latente o tempo todo no nosso coração. Isso tem que estar dentro de nós o tempo todo vivo, pulsante. A minha missão com a minha esposa, a minha missão com a minha mãe. Quer dizer, não é porque eu me casei com a minha esposa que a minha mãe deixou de ser minha mãe. Quantos filhos que deixaram de cumprir sua missão de filhos, porque agora acham que são casados. E mesma coisa, você que é marido, você que é esposa, pense nisso. Deus te constituiu uma missão e Ele concedeu a você algo extraordinário. Então essa missão é muito importante. Quando Jesus disse, meu alimento é fazer a vontade do Pai, Ele está falando sobre isso, sobre missão. Ele está falando da missão que Ele tem de ser filho de Deus, de ser salvador, de resgatar a humanidade. Isso é muito importante para os maridos, para as esposas, compreenderem e rezarem a esse respeito. Eu convido a você a rezar sobre isso. Reze e peça a Deus que te ilumine e que te esclareça isso no seu coração, para que você possa entender que a sua missão não termina só na glória de Deus. Lembra que o Senhor disse na sua palavra que devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e entregá-las diante de Deus sem ruga, sem mancha e sem mácula. Mas o problema parece que nós é justamente isso, né? Nós vemos pela afetividade, não por aquilo que realmente é efetivo. Compreenda, meu irmão, minha irmã, que missão é para sempre. Independente da situação que eu estou vivendo agora, se eu estou fora de casa, porque eu não tenho mais aquele amor pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, mas a missão foi outorgada por Jesus Cristo. E essa realidade tem de acontecer. Isso não é peso para você, pelo contrário, é condição para a sua salvação. Se alguém nega a sua missão, como é que vai poder ter a vida eterna? Então a pessoa vai andando muito nos seus afetos e muito movida por emoções. Então eu não sinto mais vontade de estar na igreja, abandono minha fé. Acabou minha missão, então quer dizer que o batismo, que é indelével, minha missão então parou, porque eu não sinto mais vontade de estar ali. Aí eu não sinto mais amor por aquela pessoa, não sinto mais vontade daquilo, eu vou abandonando minhas missões e vivendo pelos afetos. Só que lembre-se que as emoções, elas são vulneráveis, elas mudam o tempo todo. O coração do homem é muito fragilizado. É preciso a gente ser efetivo naquilo que é verdade, ou seja, o significado. Por mais que o teu pai tenha errado com você, o teu pai é o teu pai. Ele significa isso, isso não vai mudar. E você tem uma missão em relação ao teu pai, de honrá-lo. Existe uma lei espiritual que diz, honra teu pai e tua mãe e terás longa vida na terra. Os seus dias serão alongados. Mas veja só que é muito importante você olhar para a palavra de Deus e tê-la como lei, como conceito maior, verdade na sua vida. E não como conselho apenas, não como uma alternativa. Ah, se você quiser, você pode honrar o seu pai e sua mãe. Não, é palavra de Deus, é vida que está nos levando a todo tempo tomar as atitudes certas. Então, nesse momento, abra teu coração e compreenda que a sua missão, ela tem que ser praticada e vivida efetivamente, mesmo quando os sentimentos nos faltam. Consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? Efetividade. Palavra de Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a nossa missão é para sempre. E as nossas obrigações também não terminam por aquilo que nós sentimos, mas elas têm que ser aplicadas todos os dias pela nossa salvação, salvação da nossa casa, da nossa missão mesmo. Então não viva segundo os sentimentos, mas segundo a efetividade do amor de Deus por você, por cada um de nós.